Boa noite, irmãos, mais uma vez que a graça e a paz do Senhor esteja com todos nós. Amém? Quero convidar você a abrir a sua Bíblia, neste momento, de preferência de papel, em 1 Coríntios capítulo 13, do verso 4 ao verso 7. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Nós vamos, nesta noite, ler o texto da Palavra de Deus, e eu quero dizer a você que não é esse texto. O texto está errado, eu dei o endereço errado para o Roberto. Na verdade, é 2 Coríntios capítulo 4, tão somente o verso 7, que diz o seguinte: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus e não de nós. Muito obrigado a Deus pela sua palavra neste momento. Pedimos que o Senhor fale aos nossos corações, nos abençoe, para que sejamos edificados através da sua palavra. A partir de hoje, durante todo este mês, nós vamos trazer uma série de mensagens sobre os dons espirituais. E nós queremos convidar você que esteja conosco nesta empreitada para que nós possamos aprender, compreender e apreender aquilo que o Senhor tem para nós sobre os dons espirituais. Dons espirituais são talentos, capacidades abençoadas por Deus para a edificação da igreja, para encorajamento da igreja e para que seja bênção para a pessoa que exerce o dom. Cada um de nós, como o pastor Neto sempre fala aqui, não existe ninguém desdondado, né? Todo mundo tem pelo menos um dom para a edificação da igreja. Se você está aqui e pode pensar, pastor, eu não sei qual é o meu dom. Ore a Deus. Talvez orar seja um dom, né? Especial que Deus quer dar a você, mas você deve buscar o dom com excelência, aquilo que vai edificar a igreja, aquilo que vai edificar a sua vida. Na lista de dons, nós temos basicamente três listas de dons que a Bíblia nos dá. Nós temos profecia, serviço, ensino, encorajamento, repartir, liderança, misericórdia, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, fé, cura, poderes miraculosos, discernimento do Espírito, falar em línguas, interpretação de línguas, ajuda, e entre outros também que nós acrescentamos aí no decorrer, por exemplo, cantar, né? Administração. A gente vê os dons que Deus concede à sua igreja aqui. Eu vejo os irmãos que trabalham na recepção, o irmão que trabalha no som, o irmão que trabalha ajudando em diversos ministérios aqui da nossa igreja, que são capacidades que Deus dá para a edificação da igreja do Senhor Jesus. É importante ressaltar que os dons espirituais não foram dados à igreja para projeção humana, nem é como aferidor para medir o grau de espiritualidade de uma pessoa. Talvez você olhe uma pessoa que tem um dom, seja de cantar, ou de pregar, ou de ensinar, ou fazer qualquer outro trabalho na igreja, você fala, como aquela pessoa é espiritual? A Bíblia não ensina isso, né? A Bíblia não ensina que deve ser algo que vai medir a sua espiritualidade, dado que nós conhecemos a igreja de Corinto, que você olha lá, a primeira carta de Corinto, a segunda carta de Corinto, o tempo todo Paulo ensinando e conversando, porque aquela igreja tinha o dom do Espírito, que é a salvação em Jesus. A igreja de Corinto tinha os dons do Espírito, e a luta e a briga já era exatamente por causa daquilo, mas faltava à igreja de Corinto o fruto do Espírito. E quando você vê toda a luta ali, eles brigando por causa de dons, alguns crescendo, achando melhor, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou isso. Ninguém é nada na presença do Senhor. Os dons é dado por Deus para a edificação da igreja.
pelo exercício dos dons da igreja, a igreja pode crescer de forma saudável. Você tem o seu papel, eu tenho o meu papel, e a igreja cresce e é edificada. Eles são recursos que o próprio Espírito Santo de Deus concedeu à igreja para que ela pudesse crescer e pudesse aprender a conhecer mais a vontade do Senhor. Quais são os propósitos dos dons espirituais? O propósito, por exemplo, é edificar a igreja de Jesus. A igreja de Jesus é edificada, e quando nós nos reunimos na reunião dos santos, na comunhão dos santos, você exerce o seu dom, eu sou abençoado, eu exerço o meu dom, você é abençoado, somos vasos nas mãos de Deus. E quando Deus usa a nossa vida, quando nós permitimos que o Espírito Santo possa usar na nossa vida, não só a igreja é edificada, como o indivíduo também é edificado. Os dons nos capacitam como crentes a testemunhar do amor de Jesus. Também os dons servem para glorificar o nosso Senhor Jesus, dar o crescimento da obra de Deus em qualidade e quantidade. Fazer com que a igreja possa estar unida na fé. Fazer com que a igreja possa estar unida num único propósito. E é exatamente isso que Efésios 4 nos ensina. Que há um só Senhor, um só Espírito, uma só fé, um só Deus, que é Pai de todos, que é sobre todos, que está em todos. Então nós podemos e devemos permitir que o Espírito Santo use a nossa vida para a edificação da igreja. Deus não te deu o Espírito Santo, não te deu os dons para que você guarde no bolso. Existe aquela pessoa que diz assim, eu não vou querer mais exercer o meu trabalho na igreja, eu não vou mais trabalhar aqui, eu não vou mais dirigir o louvor, eu não vou mais tocar, eu não vou mais dar aula, eu cansei, eu vou dar um tempo para mim. Que conversa é essa? Se você é a igreja de Jesus, você é servo. E servo não tem vontade própria. A sua vontade é do seu Senhor. E você deve exercer o seu dom que Deus deu a você, submisso à vontade do Senhor, ouvindo a liderança da igreja. Percebe? Estar submisso à liderança da igreja, seguir a vontade de Deus, cumprir a vontade do Senhor, para que a igreja seja edificada pela sua vida e pelo dom que Deus deu a você. Mas pense algo muito importante, se você não exercer o seu dom, o reino de Deus não para. O reino de Deus não deixa de avançar porque você tem uma dor de barriga. Ele vai continuar. E se você não quiser, Deus tira você e coloca outra pessoa. É um privilégio, irmãos, ser usado por Deus para abençoar a vida das pessoas. É um privilégio ser usado por Deus e exercer os dons que Deus nos dá para que a igreja seja edificada. É um privilégio. E nós devemos aprender isso. Os dons, nós temos que entender que ele serve para edificar a nossa vida, para que nós possamos aprender com o Espírito Santo e entender que aquilo que nós realizamos é o Espírito Santo que faz através de nós. Não somos nós. Não somos capazes de fazermos nada se não formos usados pelo Espírito Santo de Deus para abençoar a igreja e para abençoar o reino de Deus. E aqui algo que é muito importante é entender que esse dom nunca deve ser egoísta. Eu não devo nunca pensar, será que isso vai expor os meus dons espirituais, os meus talentos, e as pessoas vão poder falar, olha como ele fala bem, olha como ele toca bem, olha como ele é alguém especial, alguém muito abençoado por Deus. Não é esse pensamento que deve estar no coração da pessoa que serve a Deus com seus dons. Mas o pensamento que deve pairar nos nossos corações, irmãos, que somos servos de Deus, é o seguinte: será que aquilo que Deus me dá serve para unir a igreja em comunhão e serve para glorificar a Deus? É isso que nós devemos pensar. Essa que deve ser a nossa
preocupação nunca, jamais permitir que o orgulho e a soberba possa subir no nosso coração. Jamais. Somos servos do Senhor aqui. Ninguém é mais que ninguém. O pastor não é mais que o diácono não é mais que o cristão leigo ou que o professor. Todos nós somos iguais. O reino de Deus nos coloca no mesmo patamar. O único que está acima de nós é Jesus. E toda honra, todo louvor, toda glória tem que ser dedicada tão somente a Jesus. Então, quando nós exercemos este dom e nós compreendemos isso, nós vamos aprender que nós somos dependentes. Somos dependentes de Deus e eu sou dependente de você. Eu preciso do irmão para que eu possa exercer o meu ministério. O irmão precisa do outro irmão para que possa exercer o ministério. Por quê? Porque nós somos o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo não é só a orelha. Se fosse só uma orelha gigante, não seria corpo, seria um monstro, né? Todo mundo orelha, já pensou? Né? Mas cada um de nós temos uma função. Às vezes alguém pensa e resolve dizer o seguinte: eu não quero mais, eu vou sair fora deste corpo. E seria como um braço que é amputado. As pessoas dizem que quando corta um braço, se alguém cortar o braço, por um momento ele tem aquela energia residual, né? Que mexe um pouquinho, treme, mas logo para e morre. E é exatamente um membro fora do corpo, ele está indo para o caminho de morte. É por isso que eu e você devemos compreender isso. Eu faço parte do corpo de Cristo. Você faz parte do corpo de Cristo e cada um de nós temos uma função. O cabeça é o nosso Senhor Jesus. E o que nós vamos aprender aqui durante este mês é exatamente isso. Qual é o meu papel no reino de Deus? Para que eu possa fazer com que a igreja possa ser edificada, que ela possa crescer. E para que isso possa acontecer, isso vai mostrar para nós que é como uma engrenagem que compreende o seu papel e caminha junto para a edificação deste corpo. Então, jamais o nariz pode brigar com a orelha e dizer: eu quero ser orelha. E jamais a mão pode brigar com o pé dizendo que eu quero ser o pé. Cada um tem uma função. E se Deus nos colocou ali, às vezes algumas pessoas compreendem: não, mas eu quero exercer esse dom. Eu quero exercer esse dom. E tem que ser esse dom. E é esse dom que vai aferir se eu sou espiritual ou não. Então eu quero esse dom. Isso é uma inverdade muito grande. Porque a Bíblia diz que o Espírito concede os dons como Ele quer. Eu não posso pedir? Você pode pedir o que você quiser para Deus. Se Ele vai dar ou não, essa é outra história. E nós temos que estar sensíveis para compreender que eu estando no meio do corpo, eu tenho que aceitar o papel que o Senhor me dá, porque se eu não sirvo para cumprir aquele dom, eu entendo, eu compreendo que aquilo não serve para mim, isso significa que eu estou enfermo. Eu sou um membro do corpo que está enfermo. E eu preciso buscar a restauração. Como? Abrindo o coração, irmãos. Olhando para a palavra de Deus. Pedindo a Deus: Senhor, esse meu comportamento está correto diante do Senhor? É isso mesmo? Me explica, me dá sabedoria para que eu possa promover, junto com a igreja, a unidade. Eu não posso ser um ponto divergente. Isso tem que estar, sabe aonde? Na minha cabeça, aqui, na mente, é razão. Se todo mundo, toda a igreja está compartilhando a palavra, está caminhando em um conjunto, por que eu vou ser a voz contrária? Eu devo pedir sabedoria ao Espírito de Deus, entender que aquele que Deus colocou como meu pastor, como aquele que está conduzindo a igreja do Senhor, e eu possa caminhar junto.
e jamais andar ao contrário, para que a igreja possa ser edificada. Jamais o portador de um dom deve orgulhar-se e portar-se de modo arrogante ou autoritário, mas ele deve saber que ele é um tesouro, um vaso que carrega um tesouro precioso, que é o Espírito Santo, e que Deus quer usar para edificar a igreja. Isso parece que para nós que andamos, né? Nós, a igreja de Jesus, anda com o Senhor, parece tão claro para nós. Então, a primeira coisa, o primeiro sentimento, quando o Espírito Santo vem pairar e morar no meu coração, é exatamente isso, que nós temos que ter a unidade na diversidade. Quando fala diversidade, a gente até arrepia, né? Tem que compreender direitinho isso. Mas o texto da palavra diz, ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. Então, a unidade dos dons para cada um de nós faz com que nós possamos compreender que o Espírito Santo coloca a vontade dele em sua vida, no seu coração, para que você possa realizar. O Espírito Santo vai colocar no meu coração a vontade dele para que eu possa realizar. Talvez eu vou fazer isso da minha forma, você vai fazer da sua forma, mas no Espírito nós somos um só. E sendo um só, nós temos que caminhar em harmonia. Não dá para ser diferente. Por isso que a nossa mente deve estar sempre aberta àquilo que o Espírito está dizendo para nós. E é interessante, quando ele fala diversos, significa diferentes, distintos. Mas o Espírito é o mesmo. Existe apenas um inspirador de todos os dons. Portanto, nenhum crente pode se gloriar dos seus dons espirituais em detrimento do outro. E louvor, pois o louvor, a honra e a glória deve ser dado ao doador de todos os dons, que é o Espírito de Deus. É isso que tem que estar na nossa mente e no nosso coração, para que eu e você possamos compreender que nós somos um só, cumprindo a vontade de Deus, realizando cada um de nós o nosso papel, para que a igreja seja edificada. E para que isso seja realidade na nossa vida, nós precisamos abrir o nosso coração, dizer, Senhor, usa minha vida, porque é um privilégio servir a Deus. É um privilégio fazer a vontade de Deus, é um privilégio estar aqui nesta noite, ou participar pela internet, é um privilégio. Mas nós pensamos, pastor, existem diversos dons, e alguém pensa assim, o meu dom é ficar em casa. Isso não é dom, isso é preguiça. Né? Tem que vir para a igreja, trabalhar na igreja, se envolver nos projetos da igreja, não precisa se envolver em tudo, mas escolha um projeto que você seja abençoado. Hoje eu estava conversando com o irmão, pastor, não tem coral nessa igreja? Falei, e do bom? Tem coral do bom, segunda-feira, 7h30, o irmão já está convocado para participar do coral. Ele falou, eu venho, eu estarei aqui. E é isso mesmo, é você se dispor a desenvolver o seu dom. Não engavete ele, não esconda o seu dom. Esteja presente nos cultos que teremos nos próximos domingos, quartas-feiras, que exatamente nós vamos falar sobre os diversos tipos de dons e como você pode servir para a honra e glória do Senhor e edificação da igreja. Amém? Que Deus nos abençoe, que você se desperte para isso. Se você acha que você é desdondado, eu vou dizer, você não é desdondado. Deus tem pelo menos um dom para você que você pode usar para edificar a igreja. Vamos orar por isso? Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos
Te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra viva e eficaz. Pedimos ao Senhor que o Senhor use as nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. Abra a nossa mente, abra o nosso coração, que a gente não venha guardar o nosso dom, mas que possamos usá-lo para edificação própria e edificação da tua igreja, Pai. O Senhor tem um propósito na vida de cada um de nós. Usar a nossa vida para que as pessoas sejam edificadas e o Senhor seja glorificado. Faça isso, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa as nossas vidas, abençoa nossas famílias e nós, como igreja de Jesus, possamos cada vez mais avançar, cumprindo a tua vontade, para que o teu reino possa crescer. No nome de Jesus oramos. Amém.